Nepomuceno, advogado, político, historiador, bem-vindo a Uma Vida, Uma História. O senhor tem sido, enfim, ao longo de quase toda a sua vida, um distinto simpatizante, militante e ideólogo comunista, ou simpatizante de ideologia, pelo menos. Com tantas mudanças no mundo, o fim do Bloco Soviético, tanta coisa que mudou nas últimas décadas, continua a pensar da mesma maneira? Sim, eu continuo a pensar porque eu fui acompanhando o que se passou e é evidente que o Bloco Soviético caiu porque tinha que cair. Eles que lá perverteram, de certo modo, a democracia política socialista foi pervertida e aquilo foi-se deteriorando e caiu como tinha que cair. Portanto, não era um problema de ideologia, era um problema da maneira de aplicar a ideologia. Sim, e aquele modelo stalinista era um modelo que fazia a perversão do socialismo. Até costumo dizer que o stalinismo está para o socialismo, como, por exemplo, a Inquisição está para o cristianismo. Os homens lá pervertem. A Inquisição nada tem a ver com o humanismo cristão, não é verdade? O regime stalinista também era bastante, sobretudo a democracia política. As pessoas eram presas por discordarem, por não pensarem de frente, por quererem partidos políticos, etc. Mas acha possível que uma ideologia comunista, o tal de democracia social, como diz, convive bem com um regime democrático, não totalitário? Tem lugar nos dias de hoje? Eu acho que e um modelo que eu defendo, que é um modelo, por um lado, da democracia, que eu costumo dizer que é a democracia integral, ou seja, democracia política, sobretudo participativa, com democracia social, com democracia económica, e convive. Agora, o que caiu muito naqueles regimes de leste foi a democracia política, esse vector que é fundamental, e está provado que é fundamental, que se defenda uma democracia social, que se defenda uma democracia social, ou seja, com melhor distribuição, enfim, da riqueza por todos, com os sectores estratégicos da economia nacionalizados, o resto não privatizado. Que se defenda a democracia cultural, ou seja, ensino e educação para todos, gratuito, muito bem. Agora, e tudo isso, sem democracia política, sem liberdade? Há algum país no mundo que esteja mais próximo dessa sua tese? Eu penso que, por exemplo, regimes como o regime da Bolívia vai caminhando para aí, o regime do Peru, do Correia também vai. O regime que o Chaves queria introduzir, mas que agora parece que está com muitos problemas, também lá iria. O próprio regime da Argentina, da senhora Kirchner, enfim, do Brasil, que ainda está muito em princípio, mas são caminhos que vão para um socialismo, enfim. Mas essa já é uma realidade e uma interpretação da ideologia muito diferente daquela que existia quando o senhor começou a ser comunista. Nessa altura ainda se acreditava que a União Soviética funcionava, que o Bloco de Leste funcionava. Foi, por exemplo, eu comecei a ler coisas, Marx e o marxismo logo no fim do liceu ainda. E realmente, desde logo, estava contra o que estava a passar na União Soviética. E andava depois com um rapaz do Partido Comunista em Coimbra, comigo, enfim, ações, até cheguei a distribuir o Avante, cheguei a ter chatices com a PID por causa do Avante, quando não era do partido e tal, mas nunca aderia precisamente por isso. Mas lembro que só aderi depois na Guerra de Angola, com Manuel Alegre, enfim, que mais uma vez... Circunstâncias que já lá vamos chegar. Mas ainda nesta altura, o senhor depois, ao longo destes anos, foi à União Soviética até mais do que uma vez. Foi mais de uma vez. E aí começou a ver o modelo em funcionamento. Sim, comecei a ver, eu cheguei a dizer que aquilo parecia de certo modo, uma esquizofrenia. Ou seja, estava tudo nacionalizado. Até o sorvete que se comia na rua era de empresas públicas. O que dava logo o seguinte, a qualidade de serviço era péssima. Por outro lado, as pessoas também, claro que faziam a sua vida, quer dizer, por exemplo, lá passear à noite, no fim de semana, em Moscou, era quase casa sim, casa não, festas que as pessoas recebiam e havia um certo requinte aí para contrapor. Por exemplo, os sindicatos tinham os seus serviços. Eu cheguei a estar no sindicato dos advogados e no sindicato dos jornalistas com serviços de 5 estrelas. Por outro lado, por exemplo, como estava tudo nacionalizado,
para arranjar um rádio, o carro, uma avaria no frigorífico, ou coisa do género, é nas oficinas do Estado. Conclusão, levava um tempo levado da breca. Portanto, se fosse para um grande concerto, era para a oficina do Estado, que era mais barato. Caso contrário, toda a gente sabia, na região, quem é que fazia um extrazinho, quem é que sabia arranjar a rádio, a televisão e tal. Havia, de facto, uma economia já para Não gostaria nunca de ter visto esse modelo em Portugal, mesmo depois do 25 de Abril, quando houve ali o limiar de nos tornarmos um modelo, um país comunista? Esse modelo não. Eu até lhe digo mais, quando eu fui lá a segunda vez, já fui até a dirigir um grupo da juventude, o Álvaro Cunhal chamou-me e fui-me chamar a atenção: olha, tu vais ver isto e aquilo, olha que nós não queremos isto para cá. Agora, o que havia naquela altura era, de facto, uma situação internacional que o mundo estava dividido em blocos. Havia o bloco socialista, com a União Soviética à frente, e havia o bloco, enfim, dos Estados Unidos, da NATO, o Pacto de Varsóvia, a NATO e tal. E eram, de facto, regimes conflituais, como sabe, de Guerra Fria e tal. Portanto, o Álvaro Cunhal chegava-me a dizer: bom, nós temos que, para dizer mal, por exemplo, para dizer mal dos soviéticos, os americanos que digam, nós. Aproveitavam a ajuda que eles davam, mas era um jogo diplomático. Mas aquele modelo, enfim, nós não queríamos para Portugal. Não queríamos. E até digo mais, o socialismo só será viável se em cada país tiver um modelo, os princípios de democracia política e participativa, democracia social, económica e tal, esse para todos. Agora, em cada país, o modelo tem que ser adequado enfim, à forma de ser de cada país, ao estádio de cada país, porque senão caímos em aberrações. Vamos dar um salto para trás à origem, enfim, da sua história de vida. Nasceu a 10 de maio de 1936 na freguesia de Santa Maria Maior. Desde o início, esta ideia da política, ou pelo menos esta forma de ver a ideologia, está muito incutida por causa do seu pai e da sua mãe, que são um casal de paradoxo. Sim, eu habituei-me desde o princípio que as coisas não eram muito lineares, que havia diversas visões da vida. O seu pai era industrial na área dos bordados? Lá meu pai era industrial, era republicano, fortemente republicano, e a minha mãe era presbiteriano. Portanto, e a minha mãe era católica, era monárquica e era fortemente, enfim, não republicana. Portanto, eu fui percebendo que haviam duas formas de encarar as coisas e a vida. Só que parece-me que e tem piada que eles davam-se muito bem. Pensavam de forma diferente, mas tinham uma boa vida. Haviam linhas em que não discutiam. Mas acabou por se identificar mais com o seu pai do ponto de vista da ideologia, mas tem coisas da sua mãe também. Eu fui educado, acho que foi um pacto entre eles, eu fui educado como católico e como, portanto, nesse aspecto, pela minha mãe. E fui educado também pelo meu pai como republicano. Da minha mãe, talvez a única coisa que eu ganhei era, ela gostava muito das artes e de me chamar para o estudo da arte e para essas coisas. Nisso eu ganhei. Enquanto o resto... É verdade que o seu pai, naquela altura, não era de longe obrigatório, pagava o 13º mês aos funcionários da fábrica? Sim. Eu lembro que, eu até desconfio, não tenho a certeza, que o meu pai talvez tivesse pertencido ao antigo Partido Comunista da Madeira, que foi muito forte, e que em 1948 foi destruído, foram 70 presos. E ao ver alguns mais tarde, alguns desses que foram presos, vi que alguns eram amigos do meu pai. Depois, havia eu, quando tinha 14, 15 anos, em vésperas de Natal, numa altura em que não havia o 13º mês, lá meu pai obrigava-me a ir à fábrica com ele, estar ao lado dele, vinham e que ele chamava os colaboradores, os trabalhadores lá, ele agradecia a todos o trabalho, dava-lhes o 13º mês e chamava-me a atenção que devia sempre respeitar aquelas pessoas que via bem, devido também ao trabalho deles. E, portanto, mesmo quando, por exemplo, a minha irmã casou com um dos donos, do filho dos donos do Hotel Savoy, daquele meio mais aristocrata de Natão, meu pai chamava-me sempre a atenção: é preciso ver que isto não é bem assim. Eu sou bem tratado e tu és
porque tens dinheiro, porque senão eras Mas maltratado. o Sr. Doutor tinha por isso mesmo uma boa vida, portanto Não, os seus primeiros anos na Madeira foram bem vividos, não vivia mal, antes pelo contrário. Portanto, os meus primeiros anos foi de menino da classe dominante. Era um playboy. Era um bocadinho um playboy, porque tinha facilidades para ir para os hotéis, por exemplo. Enfim, e tive lá muito cedo um carro de corridas, que era um MGA e tal, por aí fora. Tinha alguma sorte em ser guia turística com inglês. Acho que era um bom guia. O carro ajudava E claro, e em consequência disso, claro. E como é que eram esses ambientes? Era ao sábado, à sexta, vestia um fatinho, punha-se no seu MG? Para esses ambientes, naquela altura, era só com smoking, aquilo era no Savoy, era no Ritz, era no Miramar, e as pessoas iam de smoking. E falava inglês? Sim. Ou então de farda, mais tarde ainda alguma vez fui de farda, porque os meus colegas do continente, que eram oficiais, eram aspirantes, não tinham smoking, então iam de farda e eu pego com eles. E fazia mais sucesso a farda ou a smoking? Enfim, para os portugueses, a farda. Mas eram festas interessantes, essas do Miramar, do Savoy. Eu julgo que eram festas interessantes, boa música. Dançava-se muito. Dançava-se muito. Havia aquelas orquestras do Arturo Pai, do Zeca, do Amaral. Do Amaral, belíssimas músicas, eram de facto, eu julgo que eram de facto festas, enfim, não havia tanta... E namorava-se muito também. Claro que sim, claro. Eu penso que isso sempre foi assim. Mas nesta espécie de mundo à parte... E outros modelos de namorar, mas... Nesta espécie de mundo à parte onde vivia, digamos que o seu... ignorava já, nesta altura ainda ignorava que havia muita gente que não tinha essas condições, não é? Ou tinha sempre de certa forma essa noção. Eu sabia pela uma tia que tinha, que era muito católica também, mas que era uma grande, amava muito Jesus, a figura de Jesus para ela era importante. Eu sabia que haviam pobres e eu próprio, sempre que podia, dava. Eu tinha até, e o meu pobre, eu fui educado também pela minha mãe nesse aspecto. A caridade também fazia parte da classe dominante, mas como caridade. Agora, nunca tinha entrado na casa de um pobre, nunca tinha visto a pobreza de perto. Isso só vi mais tarde. Mais tarde. Perdeu anos e, portanto, andava pelo liceu, depois andou também pelo Colégio Nuno Álvares e... Andei no liceu, depois fui para o Colégio Nuno Álvares. Uma coisa que eu fazia era que sempre li muito. E li muito porquê? Porque inicialmente era aqueles livros de Sandokan, fugia até do colégio para ler. Depois estive doente e o meu padrinho ofereceu-me a obra inteira de Júlio Diniz e a partir daí fui consumindo toda a literatura clássica. Mas foi por ter perdido anos que o seu pai mandou para um colégio interno, aspecto, não é? Sendo uma pessoa que lia muito, não estudava nada. Não estudava nada e chumbei 3 vezes a seguir o 5º ano do liceu, não tenho 9º ano. E o meu pai, que era uma excelente pessoa, mas a última vez chamou-me lá e disse: menino, isto acabou, o menino acaba as férias, eu venho aqui para a fábrica que lá trabalhar, porque a vida não é isso, a vida não é o que está a levar. Eu pedi-lhe uma oportunidade, e a oportunidade que ele me deu foi internado num colégio do Porto, no Almeida Garra do Porto, para onde eu fui internado, e onde realmente... Colégio dirigido por um cônego, portanto um colégio de inspiração católica. O diretor era um cônego e a presidente da Cruz Vermelha do Porto. Era um colégio assim de meninos bem e tal, por fora. E, portanto... E é nessa altura que a sua consciência social começa a existir. Pois, há uma história de uma menina que o marca... E é um bocadinho um exemplo daquilo que eu costumo dizer. Nós somos muito as nossas circunstâncias e as nossas contradições, porque uma circunstância que eu tive logo que lá cheguei, sendo um adepto de Salazar, um defensor do salazarismo, que era isso que me tinham ensinado, e defendia Salazar e esses princípios. Chegando lá, o agente da fábrica do meu pai era um daqueles chamados impolutos republicanos, defensor da Primeira República, do Afonso Costa e tal, por fora. Um homem defensor, portanto, da democracia política. E facilmente comecei a perceber que havia censura, que não havia partidos políticos, que não havia sindicalismo livre, que não havia direito à greve, enfim, que as pessoas eram presas por discordarem e tal, por fora. E depois parte da sua incumbência enquanto estudante era fazer caridade também, nos bairros da Ribeira do Porto. Depois, por acaso, eu só podia ser ao domingo,
Mas descobri que os meninos que pertenciam a uma coisa que era a Conferência de São Vicente de Paulo, que era para levar as molas aos pobres, podiam ser ao sábado para isso. Eu inscrevi-me até para sair. E foi quando que eu entrei na realidade, quando eu vi as chamadas Ilhas do Porto, aqueles bairros miseráveis, estou a falar em 58, 57, quando eu vi o bairro da Ribeira do Porto, quando eu vi a miséria, aquilo fez uma grande impressão. E claro que Salazar não explicava tudo. E então, por acaso, afeiçoando, por acaso, uma pequenina que tinha 10, 11 anos, enfim, que levava esmolas, sempre que lá chegava, havia aquele olhar com ansiedade, aquela angústia. E o pai e a mãe estavam com a tuberculose, numa altura que era contagioso e que pegava, e eu pensei, vou salvar esta menina. Bom, meti uma cunha ao diretor do colégio, que era o Cone, Guimarães Dias, diretor da Cruz Vermelha, para internar a menina num preventório, para salvar. Bom, à terceira vez, ele para mim, menino quer endireitar o mundo, não leva esmola a essa gente, contente-se com isso. Eu fiquei revoltado, gente, aquela desgraçada gente, mas gente desse sentido, assim, desse sentido. E aí foi um ponto de viragem na sua opção. Sai da porta, a chamar os filhos de não sei quanto, está para fora, são os meus. E estava, por acaso, um aluno externo, era o Jorge Araújo, que mais tarde foi meu editor e que esteve preso no Partido Comunista, teve alguns anos preso, por ser que pertencia à juventude comunista, clandestina. Então apanha-me naquela crise existencial, dá Marx para as unhas. E começa a sua aproximação, que foi depois pelos anos em Coimbra, onde se meteu naquilo que depois viria a dar o apoio à candidatura do general Humberto Delgado. Sim. Primeiro com o apoio a Arlindo Vicente. Esse era comunista, o Arlindo Vicente, mas depois desistiu para Humberto Delgado numa candidatura militar. E portanto, e as suas atividades? Eu conhecia a Dona Maria Lamas, por exemplo. E a sua esposa também era estudante nessa altura? Conheceram-se aqui, imagino? Foi mais tarde fui estudante. Nessa parte inicial, não. Mais tarde já é que ela foi para lá. E por causa, talvez, dessa sua ligação, é que não lhe deram adiamento? Quando a guerra começou, em 61, ainda estava a estudar. E eu consegui um adiamento. Mas depois havia muitos, como não tinha chumbado, e quer dizer que a partir daí nunca mais chumbei. Fui o único do meu curso que nunca chumbou nem uma prova escrita. E quase sempre davam adiamentos a quem estava a acabar o curso. A mim, logo à segunda vez não me deram, então fui fazer o curso de oficiais milicianos em Mafra. O Sr. não foi um militar de carreira? Há 6 anos, teve quase 6 anos de oficial miliciano sempre, mas a guerra marcou bastante e a vida militar também. Pela forma como fala, pela forma como se refere, por aquilo se calhar que viveu. A vida militar deu-me certos princípios, ou seja, aqueles princípios de honra, princípios de disciplina, princípios de defesa de Portugal, dos interesses nacionais que eu sou. Eu também sou, não sendo nacionalista, sou um patriota. Esses princípios, não tenho dúvida, que os recebi na vida militar. Mas eu vou convidá-lo a ver algumas fotografias enquanto vamos conversando sobre essa experiência, porque durante o seu tempo de guerra esteve 31 vezes debaixo de fogo e isso não é toda a gente que pode dizer isso. Olha, sou aquele ali. Nós estamos aqui, isto em África, presumo eu já, ou ainda aqui em Portugal? A despedida. A sua companhia foi sempre a companhia de caçadores? A companhia Sei de Faro, do Algarve, e a companhia formou-se antes de partir para o comboio para ir depois para Angola. Isto é a companhia Caçadores 167? Companhia de Caçadores 167. Portanto, e foram para o norte de Angola, que é uma zona... Já não está visível naquela parte, era o capitão Firmino Miguel, eu era o comandante do primeiro pelotão, aquele que lá está. Firmino Miguel, depois viria a ser uma figura importante após o 25 de Abril e na Revolução. E era o meu pelotão. Foram para o norte da África, não é? Portanto, uma zona onde a guerra colonial começou, efetivamente, e onde os combates eram duros. Este aqui e o meu grupo de combate. Eram combates duros? Como foram, alguns foram duros, outros eram emboscadas, que enfim, duravam minutos, outro teve que durou horas. Há uma questão que foi evoluindo ao longo dos anos da guerra colonial. Quem lá foi combater no início da guerra havia uma consciência mais de que inicialmente pensava-se, bem, estamos no fundo a defender a pátria. Mais tarde essa consciência parece que se altera e o direito à autodeterminação dos povos começa a ser, parece que cada vez mais evidente. Olha, os meus soldados, os Fouriers e todos eles
de uma forma geral, penso eu, nessa altura pensava que estava a defender a pátria, interesses nacionais. Eu, como já tinha contactos marxistas, defendia a autodeterminação. Mas cumpriu sempre o seu dever, defendeu sempre os seus objetivos. Que tive, quando pensei duas vezes se ia embora para o estrangeiro, como muitos foram, enfim, tinha possibilidades económicas para isso, ou se devia de ir. Achei que devia de ir, que estava lá a minha geração, que era lá que estava e o meu país e a minha geração, e fui. E, olha, isto foi no intervalo de uma batida a pé, estávamos cansados, estou ali deitado, ao lado está o Mar Firmino Miguel a meio a dormir, e, enfim, está tudo... Era o comandante cuja... ao lado, está tudo arrebentado. O doutor mais tarde foi rendê-lo como comandante da companhia. Eu era o segundo comandante da companhia. E, portanto, quando ele vai para o Estado-Maior fazer o curso de Estado-Maior, fiquei eu a comandar a Portanto, companhia. estávamos numa zona, isto aqui é presumo que é uma zona de descanso, não é? Ajude-me a compreender. E após uma daquelas batidas a pé, cansados, e deitávamos assim. Estávamos bem equipados, o inimigo estava bem equipado. Bem, e nós, quando lá cheguei, ainda levei armas antigas, mas fomos logo, recebemos logo FNs, que eram boas armas. Eles, inicialmente, estavam mal armados. Depois é que foram, só no último ano, que já apareceram com minas, já com armamento mais sofisticado. E a tática atacavam a céu aberto? Inicialmente, por exemplo, na região onde eu estive, que era a região da UPA, atacavam muitas vezes a céu aberto. E, enfim, e penso que, e enganados por feiticeiros, que os convenciam que as nossas balas eram água e tal. Mas ali já é uma colunas militares, colunas motorizadas. E, normalmente, por exemplo, nessas colunas, nós íamos a fazer reconhecimento ou a querer atacar um alvo, e de repente éramos emboscados, eles faziam emboscadas. E aí atiravam-se para fora do jipe? Aí atiravam-nos todos para cá, mas eles eram muito bons. Este já era a pé. Eu vou ali a meio daqui, não se reconhece bem, mas já não patrulhas a pé. Agora, eles tinham uma arte extraordinária na camuflagem. Conseguiam se esconder de tal maneira que inicialmente nós ouvíamos um barulho, as balas chegavam e só às vezes com a chama de uma arma a disparar é que nós víamos onde estavam. E a logística? Olha, esta fotografia tem piada, porque isto foi um maluco do meu pelotão. Estávamos a ser emboscados, estávamos a nos defender de uma emboscada, estavam eles a nos mandar fogo e ele tirou esta fotografia. Esta é a piada, que isto não é fingido. Que é durante um combate, esta era durante o combate. Que eram, pronto, 31 vezes pelo menos. Claro, nós atirávamos ao chão, depois encostávamos ao carro, o comandante, quase sempre era um pelotão como eu, reconhecia o que estava a passar, dava ordens. E é um encontro na tentativa de neutralizar a emboscada. Esta situação não é comum nós vermos, isto é, portanto, é uma morte, não é? Sou eu com Furriel da minha companhia. Porque perder um camarada de armas não é... Perderam alguns, é duríssimo, é muito. Este consegui salvar, este ia muito mal, consegui salvar. Então aqui é apenas a evacuação de um ferido? Sim, estava muito ferido e estávamos à espera que viesse um avionete. Olha, já vai outro. Aqui num avionete que vinham buscá-los em avionetes para o hospital. Este também acho que salvou. E no fundo, estes momentos eram sempre... E isso, como é que se lida com isso? É duro porque, olha, este vem morto, este era um Furriel, muito meu amigo, e uma bala, e uma bala especial, que haviam aquelas balas contra-elefantes, que eles apreenderam a caçadores, com um grande impacto, furou-lhe o capacete, atravessou-lhe o cérebro e matou-o. Já vinha morto. Este já vinha morto. Enquanto vão passando aqui as restantes fotografias, foi neste tempo também que depois a sua ligação mais política se torna uma ligação, enfim, mais efetiva, se torna uma ligação ao Partido Comunista muito mais óbvia, muito mais evidente, e foi aí que aderiu verdadeiramente ao Partido Comunista em 1962, como já tem dito, pela mão de Manuel Alegre. Sim. Portanto, nessa altura... Não se pode desligar.
Portanto, foi nessa altura, em 1962, que aderiu ao Partido Comunista pela mão de Manuel Alegre. Sim, nessa altura, nós de vez em quando íamos a Luanda descansar uns dias. Encontrei Manuel Alegre, que me convida novamente para estar no partido. Dessa vez disse-lhe que sim. E dessa vez eu entrei. Ainda sobre a guerra, uma história, enfim, que tem um conteúdo de romance e que, portanto, o doutor teve licença, casou, veio a Lisboa casar e quando regressou com a sua esposa, logo para Angola, não foi? Portanto, foi logo um processo... Sim, isto seria, no fundo, a entrega do comando já no regresso. Já no fim da guerra. Mas mudemos de assunto, esqueçamos as fotos por um instante e vamos continuar com o seu. Portanto, casou em Lisboa em maio de 62. Depois perto de um ano de guerra, tive um mês de férias e vim passar à metrópole. E, na pressuposição, como era normal, depois de um ano nas férias de guerra, íamos ser rendidos para uma região mais sossegada, não houvesse guerras. E casei. E pronto, e veio a minha mulher comigo. Ora bom, quando lá cheguei, colocaram-me ainda numa região mais debate. Mas a sua mulher ficou em Luanda? É claro que ela inicialmente, eu deixei em Luanda, coitada, ela tinha 21 anos. Estava grávida? Era uma miúda, ficou logo grávida na lua de mel e tive que deixá-la em Luanda, onde estava a mulher dos outros oficiais, num bom hotel, que era um Universo. Lembro que estava lá, e uma orquestra com o Marx a cantar e tal, e o Zeca daqui, e o Arthur Pai ainda no violoncelo. Mas o episódio curioso é que a sua mulher deveria ter ficado, como ficavam todas as outras esposas dos oficiais e dos soldados, sobretudo os oficiais, em Luanda, mas não quis ficar, quis ir ao seu encontro. O que acontece é que aqui ela soube que não havia telemóveis, não havia estas coisas, não havia telemóveis. E, portanto, ela sabia que eu ia me reabastecer ao Ambrizete. E não é que consegui uma passagem num avião para o Ambrizete. E por acaso estava eu a fazer a segurança ao aeroporto, que eles às vezes atacavam, o aeroporto de terra, e os guerrilheiros às vezes atacavam. E quando vejo ela sair... Portanto, está o seu doutor lá, por coincidência, vê sair a sua mulher do avião. Até por coincidência, quando vejo ela sair, ainda por cima vestida à europeia, toda chique, né? E depois cria-lhe um problema, porque o mato não era lugar para mulheres. Um problema, não era. Mas ela andou comigo em zonas Portanto, ela conviveu com a sua companhia e teve a vossa primeira filha no mato, praticamente. Gerou-a lá, veio ter a Luanda. Aliás, aqui estão elas, isto é no mato, lá em Angola. É no mato. Ela veio ter a filha a Luanda, depois voltou para o mato. E andaram sempre, portanto, com um perigo de ataques, no meio de zonas de guerra? Sim, algumas vezes ela, sim. Portanto, por mais resguardada que quisesse ter a sua mulher, ela estava sempre sujeita a perigo? Nem sempre, mas tive períodos em que esteve... Porque depois o processo foi logo a seguir. Em zonas que não havia nada, não havia quartos de banho, não havia nada, era em pleno mato. E ela aguentou isso tudo. O doutor foi pai em janeiro e em dezembro do mesmo ano, portanto nem perdeu tempo entre a primeira e a segunda filha. Não havia televisão nessa altura. Portanto, tudo isto no mato, no meio de uma guerra, portanto o doutor saía para combater, enfim, ia para as batidas, ia para as zonas... Então, eu quis-lhe ensinar a ela a usar uma metralhadora, mas ela não... Enfim, mas foi um risco, algo que só a idade, a tenra idade faz correr. Sim, eu penso que foi um bocadinho a idade e ela achou que devia estar comigo e eu não... Enfim, claro, eu não queria que ela fosse. Ela foi contra a minha vontade. E depois, quando veio para a Madeira, veio com a missão de organizar, aqui estão eles os quatro. Veio aqui com a missão de organizar o Partido Comunista depois na Madeira, que estava um pouco desorganizado, e ser advogado. Foi aí que começou a sua carreira no direito, em 65. Quando vim para cá, vim sobretudo para ser advogado, mas aproveitei também para militar com o pouco que havia aí de membros do Partido Comunista. O partido estava completamente desbaratado e então a nossa missão era mais, reuníamos às vezes como tipo de célula, mas a nossa missão era nos movimentos unitários intervirmos, enfim, e fazermos falarmos sobre a necessidade das liberdades, da democracia. Era sobretudo uma luta antifascista, anti-regime. E, portanto, lembro-me que nessa altura havia o Cinefórum no Funchal,
havia o Teatro Experimental, havia os Espaços do Pombal, havia conferências no Pátio das Artes, havia o Jornal do Comércio, Portanto, havia um certo movimento unitário. E que, aliás, se congrega numa iniciativa em 1969, que é a Carta a um Governador, da qual o doutor é subscritor. Também nessa altura, nós nessa altura defendemos, claramente, e aproveitamos o início da primavera marcelista. Veio um novo governador e aproveitamos essa circunstância para, numa carta pública, que tornamos pública, de um bocado, e a PIDE não gostou nada, e perseguiu e tal, mas numa carta pública defendíamos a democracia e a autonomia. A autonomia é uma coisa que também em todo o mundo eu considero-me um autonomista, e nessa altura nós defendíamos a autonomia política para a Madeira. Mas teve que manter sempre a sua ligação. Aliás, o Soutor era advogado de direito administrativo e comercial e, portanto, tinha clientes que estavam ligados ao regime, portanto, longe eles de saberem da sua ligação comunista, não era? Eles sabiam que era do revirado, o chamado revirado na altura, mas naquela altura já era quase chique ser contra. Já havia muita gente contra o regime. Portanto, eu era advogado e até na altura que chegou o 20 de Abril estava a ser considerado um dos melhores advogados da Madeira. E até era presidente da União. Que ser presidente de um clube ou de qualquer instituição antes do 25 de Abril era... presidente da União. E o meu pai tinha sido um dos fundadores. Mas o pai do Coronel Morna, eu fui até através dele que eu fui presidente da União. Depois foi saneado da presidência da União. Que chegou o 25 de Abril. Que é uma coisa curiosa para um comunista, não é? O 25 de Abril estava à frente da União e aquela coisa de ser vermelho e tal... E eles quiseram logo afastar. Mas acabou por ser homenageado pelo mesmo clube, agora mais recentemente, que é esta imagem que temos aqui. Qual é que acha que foi o seu legado na presidência da União? O que é que fez pelo clube? Olha, eu nessa altura eu já tinha uma certa experiência de Coimbra e, portanto, a minha ideia é que a União nessa altura era um clube de pessoas muito idosas e estava mesmo praticamente a se extinguir. Então, todo o dinheiro que eu apanhava a mais era para os desportos amadores. E nessa altura conseguimos equipas de handball, de basquetebol, de voleibol, de ciclismo, de hóquei em patins, conseguimos, porque a minha ideia era envolver a juventude nesses desportos, no futebol também. Mas o futebol, enquanto os meus colegas de direção, enfim, só viam quase que o futebol, sempre procurei alargar para... Dr. Rui Nepomuceno, foi um comunista injustiçado porque, enfim, foi saneado até dos seus clientes da advocacia. Teve que se especializar em direito penal por causa de poder continuar a ser advogado. Que é um paradoxo da história. Devia ser reconhecido como o herói da Revolução e não foi, não é? Sabe, as pessoas eram educadas, que comunistas comiam crianças ao pequeno almoço e tal, por aí fora. A educação que vinha de trás. Confundiam ser comunista com ser stalinista. E é verdade, e toda a gente... E então... E mesmo as grandes empresas, eu era advogado de direito civil, de direitos comerciais e tal, essa clientela foi perdendo tudo. Ficaram os crimes. E tive que me especializar em direito penal, porque a questão de dizer que o crime não compensa nem sequer ao advogado. Mas nunca deixou de ser advogado e chegou inclusivamente até a ser homenageado, já mais recentemente, com a medalha de honra da Ordem dos Advogados. Mais tarde recebi a medalha de honra da Ordem dos Advogados. Teve um significado especial esta condecoração dos advogados? Sim, deu-me repara, a minha profissão, enfim, aquilo veio a peito, foi ser advogado. E ser distinguido, enfim, pela minha classe, pela minha ordem, com a medalha de honra, deixou-me satisfação, claro que sim. Depois tem, já mais tardiamente, uma vocação, ou descobre uma vocação pela escrita, começa a pesquisar, a investigar e a escrever sobre história. Hoje é reconhecidamente um historiador também. Sim, isto começa por causa do PCP, é verdade? De certo modo, eu já gostava de história e quando fui para a universidade hesitei, os meus pais, o meu pai ganhou dos meus pais para ir para direito, porque naquela altura eu queria ir para Histórica Filosóficas, mas isso só dava para professor do liceu, que era muito mal pago naquela altura, no regime anterior. E então sempre gostei de ler história, de acompanhar até centros históricos e tal. Depois, quando cheguei à Madeira, quando me coube estar a dirigir logo a seguir ao 25 de Abril e o Partido Comunista,
com o Martins Coelho, estava na direção, e vieram para cá uns funcionários do partido, um vinha do Algarve, outro vinha de Setúbal, outro vinha do Alentejo, e queriam aplicar aqui as coisas de lá. Enfim, como sabe, nós madeirenses temos uma forma muito especial de ser, uma idiosincrasia própria, e uma história própria, uma evolução própria. E realmente, eu de um dia dei um soco na mesa, não, vou escrever a história da Madeira para vocês perceberem que isto é diferente, que isto é específico. E então comecei, e quando comecei a investigar melhor, comecei a ver que menos sabia, que pouco sabia. Então vai muitos anos, de facto, a ler quase tudo. Mas seguiram-se muitas coisas. Primeiro foi as crises de subsistência na história da Madeira, Sim, foram. depois uma perspectiva histórica, depois a história da Madeira propriamente dita, enfim, vários outros Sim, foi o resultado do avanço de visitantes da Madeira, a Madeira na literatura, digamos assim, foi esse um dos títulos. Hoje, mas sempre uma pesquisa muito interessante pela autonomia, portanto, que não é bem uma conquista, digamos, ideológica, ou da sua área ideológica, mas que é também, mas com a qual o Sr. se identifica, não é? A autonomia política. Sim. Pois, eu reparo, eu penso que a autonomia política é caracterizada por quê? Por termos um governo próprio executivo, por termos uma Assembleia Legislativa, por regionalizarmos as receitas geradas na região, pertenceria a nós. É um instrumento importante para o desenvolvimento da Madeira. Porque sem essa parte financeira, sem a autonomia, sem isso tudo, não há, e sem ter um governo que, enfim... Sem dinheiro não se faz nada, basicamente. Sem dinheiro, e depois sem ter um governo que execute, que mande fazer, não, sem ter uma Assembleia Legislativa que faça leis adequadas às nossas condições específicas, às nossas necessidades. Eu acho que é um instrumento fundamental para o desenvolvimento da Madeira. Claro que é preciso mais, é preciso lá democracia também, é preciso, enfim, democracia também, o desenvolvimento de sectores produtivos. Mas hoje o Soutor continua a escrever, a investigar, a pesquisar a história. Continua diariamente a fazer isso. Vai-se dedicando. Ainda vou me dedicando. Há uma outra condecoração, também com bastante significado. Em 2009 foi feito comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, pelo Presidente da República. Essa foi... É uma ordem do Infante Dom Henrique que é da luta pela liberdade, da luta, enfim, que destaca também muito serviços são os serviços à pátria. A quem fez serviços importantes à história. Teve muito significado para si essa condecoração? Teve algum, quer dizer, não, enfim, acho que sim, acho que eu até não esperava, porque normalmente pessoas do Partido Comunista não que estão a andar, estes regimes, claro, que eu saiba, muito poucos tiveram. A Comandante do Infante, tive o caso do Carmo, não sei mais que muito poucos. Agora, portanto, senti-me honrado por isso, senti-me honrado e pronto, isso também me dá alguns especiais deveres. Dá-me alguns deveres. Mas não acha que, de certa forma, isto é porque o senhor é, primeiro, um comunista moderado, digamos assim, pouco ortodoxo, se quisermos. Sim. E também porque, se calhar, um comunista, não direi ocasional, não é ocasional, nem acidental, é alguém que podia muito bem não ter sido comunista, portanto, foram as circunstâncias que o fizeram. Eu fui coerente em certas coisas, por exemplo, lembro que logo a seguir ao 20 de Abril, quando eu tive responsabilidades à frente do partido, quer o Partido Socialista, quer a extrema-esquerda, e ocupou sedes, ocupou lá propriedades, por exemplo. E eu, aqui não havia latifúndio, aqui não havia, e portanto, arrendei as sedes do Partido Comunista e procurei sempre respeitar os pequenos comerciantes, não chamava, porque houve uma altura quase que chamava fascista toda a gente, um pequeno comerciante. Acha que foi essa a sua capacidade de ser moderado, de ser coerente com as suas ideias, foi sendo distinguido ao longo da vida? Julgo talvez isso, porque não fiz perseguições a ninguém, sobretudo às pessoas da classe dominante, não os persegui. Agora, claro, havia, nessa altura, era uma extrema-esquerda muito forte, que fazia muitas asneiras e perseguições. E o senhor era sempre um moderado? E às vezes confundiam. Mas elas diziam, mas o Rui não é desses. Claro que não era um anarquista, não era um extremista. Era um homem que respeitava a democracia. Doutor democracia Rui Nepomuceno, muito obrigado por ter vindo aqui contar-nos a sua vida e a sua história. O percurso de vida de Rui Nepomuceno em mais uma vida e uma história. Regressamos no próximo programa com outra vida e outra história. Muito obrigado.